Olá galera, meu nome é Gibran, sou professor de matemática e estamos aqui nessa parceria CDF e o Novo na Maratona Enem 2016. A gente já está prestes aí ao Enem acontecer, a gente deseja boa sorte a vocês primeiramente, né? E para aquele aluno que realmente está preparado, a gente vai resolver aqui algumas questões e, claro, passar algumas dicas aí importantíssimas para vocês. A primeira dica que eu passo para vocês, uma dica rápida, que na verdade serve para qualquer questão, são a questão dos textos desnecessários. Pessoal, o Enem coloca muitos textos desnecessários. Se você captar, se você perceber isso aí em algumas questões, isso aí seria já bastante interessante você pular esses textos, ler pelo menos uma vez e pular aí direto para os dados principais da questão, tá ok? Galera, vamos aqui fazer uma questãozinha, eu vou ler aqui uma questão para a gente fazer agora, que inclusive é uma questão de regra de 3, que o Enem, a prova de matemática, cobra bastante essa partezinha de regra de 3, de matemática básica e assim por diante. Deixa eu colocar aqui para vocês olharem. Eu vou ler aqui a questão rapidamente. Olha só o que a questão fala. Um canavial tem a forma de um quadrado com 90 metros de lado e um trabalhador consegue ceifá-lo em 9 dias. Sabendo que o tempo gasto pelo trabalhador para ceifar o canavial é proporcional à sua área, qual é a medida do lado em metros de um outro canavial quadrado que o mesmo trabalhador conseguiria ceifar em 4 dias? Pessoal, primeiro deixa eu logo explicar para vocês que aqui é uma pegadinha violenta. Um terreno quadrado com 90 metros, o cara consegue ceifar em 9 dias. Então, um que tem aí no caso, quantos metros para você ceifar em 4 dias? Preste atenção que aqui ele está falando sobre terreno, está falando sobre área. Deixa eu passar e colocar a resolução para que vocês percebam aqui. Olha só. Ele fala aí o seguinte, para quem está olhando aí o slide bonitinho, você tem 90 dias, você consegue ceifar um terreno com 90 metros quadrados de área. Então veja bem, com um lado que seja aí de 90, então tem que ficar 90 ao quadrado. Então 9 dias vai ficar 90 ao quadrado de área. 4 dias você vai ter x ao quadrado de área. Então o que é que você vai ter? Fazendo aqui uma regrinha de 3, você vai ter 9 sobre 4, que é igual a 90 ao quadrado sobre x ao quadrado. Eu vou colocar aqui em cima um maravilhosozinho lembrete para vocês. Quando vocês tiverem isso aqui, olha, a elevado a n sobre b elevado a n, isso vai ser igual, coloca esse n em evidência, fica a sobre b elevado a n. Tá entendido isso? Beleza? Fácil. Então eu vou usar isso aqui, você tem 90 ao quadrado e x ao quadrado. Eu simplesmente pego esses expoentes e coloco ele aqui ao quadrado. Então olha o que você vai ter. 9 sobre 4, que é igual a 90 sobre x, tudo elevado ao quadrado. Próximo passo, radiciação. Esse expoentezinho, você passa para o outro lado em forma de radical. Deveria ir mais ou menos, mas como a gente está trabalhando aqui com comprimento, vamos esquecer aqui a parte negativa. Então esse rapaz aqui, esse expoente, ele passa para cá em forma de raiz. Fica a raiz quadrada de 9 sobre 4, que é igual a 90 sobre x. Tomem cuidado com isso, não esqueçam, é fácil. Aqui é só uma questão de você conseguir tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9, você vai ter 3, e a raiz quadrada de 4, você vai ter 2. Então passa para cá, 3 sobre 2, que é igual a 90 sobre x. Se você fizer meio pelos extremos, ou seja, o que é que a gente vai ter aqui? Eu vou ter x vezes 3, que é exatamente essa parte, 3x, e 2 vezes 90, 180. O 3 passa para cá, ele vai passar dividindo, e você vai ter que x é igual a 60, e no caso 60 metros, a alternativa é a alternativa D. Eu vou até voltar aqui o slide bonitinho, dá uma olhada aqui, alternativa D, 60 metros. Olha só a pegadinha que muita gente talvez pense que seria aí 40, mas é 60, então uma regrinha de 3 fácil, mas toma cuidado com essas pegadinhas. Outra coisa que eu quero passar para vocês é a questão da quantidade, né, de itens que você vai ter que fazer. São 45 por prova. O aluno, por mais que ele queira, que ele tenha estudado, ele vai estar bem preparado. Tem milhões de alunos que vão estar bem preparados, mas 100% a ponto de vocês saber o conteúdo todo, eu acho complicado. Então, algumas questões, já que são 45 de uma prova, 45 de outra, ainda tem o dia da redação, você vai chutar algumas questões. Chute na humildade, tenha calma, não entre em pânico, mas algumas questões você vai chutar. É aquelas questões, vamos e convenhamos, você na verdade, você nem merecia, você tá acertando ela porque você está chutando. Então o que vier é lucro,
tenha humildade, mantenha a calma, que isso é normal que você não faça uma questão ou outra. É aquela velha história, o Enem ele é composto de várias pequenas batalhas. O que você tem que fazer é vencer essa guerra, que é exatamente conseguir uma boa nota para o Enem, tudo bem? Pessoal, vamos passar aqui para uma outra questão. Olha só, tá aqui, essa questão aqui é bem interessante. Se o dia 31 de março de um certo ano ocorreu numa quarta-feira, então 15 de outubro do mesmo ano foi que dia da semana? Então preste atenção, você está em 31 de março de um certo ano, não interessa que ano seja, ainda bem que a gente nem passa por fevereiro, que tem aquele problema se o ano é bissexto ou não, mas a gente não vai passar por fevereiro, isso é bom. Então você tem um certo dia, né, 31 de março de um certo ano, e ele fala que 31 de março ocorreu numa quarta-feira. Ele quer saber 15 de outubro vai acontecer e vai cair em que dia da semana. Primeiro que você não vai fazer contando, isso aqui é um absurdo, não dá, não rola você fazer isso aí contando. Então você vai ter que usar o quê? A questão do algoritmo de Euclides. Presta bem atenção. Primeira coisa que você tem que saber é quantos dias tem cada mês. Pelo menos aí a partir de março, que seria de abril até outubro, a gente vai ter que saber. Então se não sabe os dias do ano, os meses, os dias que cada mês tem do ano, aí vai ficar complicado. Sinceramente, vai. Eu vou passar aqui os dados para vocês darem uma olhada. Olha a resolução. Eu coloquei aqui todos. Você tem janeiro, tem 31 dias. Fevereiro, dependendo, tem aí 28. Né? Vamos colocar isso com 28. Março tem 31, abril tem 30, maio tem 31, julho tem 30. Julho tem 31, agosto 31, setembro tem 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31. Veja que eu só quero de que dia a que dia. Eu vou começar a contar aqui do 1º de abril. Presta atenção que 1º de abril vai ser que dia? Eu vou voltar aqui os dados para a gente dar uma olhada. 31 de março ocorreu numa quarta-feira. Não esqueçam disso. Então, 1º de abril vai ser numa quinta-feira. Só que abril tem 30 dias, maio tem 31, junho tem 30, julho tem 31, agosto tem 31, setembro tem 30 e outubro, a gente só vai até 15 de outubro, você conta aí 15 dias, que é até 15 de outubro. Você vai contabilizar 198 dias. Como você vai ter aqui 198 dias, olha só, o que é que a gente vai fazer? Eu quero saber quantas semanas cabem em 198 dias, tudo bem? Presta bem atenção, deixa eu passar aqui para vocês. Eu vou ter que fazer o seguinte, 198 dias. Como a gente vai ter 198 dias, eu vou ter que dividir isso por 7. Pessoal, 198 dividido por 7, você vai obter 28. Tá aí, bonitinho. Aí o problema é que sobra 2. Presta atenção o que isso quer dizer. Olha só. Você tem 198. 198 dias é como se fosse o quê? 28, olha o 28 aqui, 28 semanas, que dá 196, mais os 2 dias de sobra. Agora, preste bem atenção. O primeiro dia, eu vou até voltar o slide aqui bonitinho para a gente ver, olha. O primeiro dia eu estou contando não 30 de março, estou contando como se fosse 1º de abril. É numa quinta-feira. Se 31 de março é numa quarta, 1º de abril vai ser numa quinta-feira. A minha semana começa na quinta-feira e vai terminar que dia? Se começa numa quinta, termina numa quarta. Vocês concordam com isso? Então, voltei para cá. Então, quer dizer que são 28 semanas de 7 dias mais 2 dias. Como todas as semanas, elas vão começar numa quinta-feira e vão acabar numa quarta. Quarta-feira você conta mais 2 dias para frente, você vai ter aí sexta-feira, que seria a alternativa, a resposta seria a alternativa E. Eu vou até voltar aqui para vocês olharem. A alternativa, sexta-feira, a alternativa E. É uma questãozinha que envolve aí divisão, tomem bastante cuidado, tá ok? Pessoal, espero que a coisa tenha ficado clara, tenha ficado entendido. Vou passar aqui para uma próxima questão que já se refere à probabilidade. Pessoal, questão de probabilidade, tanto de probabilidade quanto de análise combinatória cai bastante. E as questões, vamos ser sinceros, as questões que caem no Enem de análise combinatória e probabilidade não são tão difíceis, dá pra gente aí desenrolar muita coisa. Essa questão aqui é uma questão que, sinceramente, eu considero ela fácil, né? Você não entra em pânico, dá para você fazer ela com bastante tranquilidade. Deixa eu ler aqui a questão para vocês. Olha o que é que ele fala. Em uma urna há 8 bolas vermelhas e 5 bolas brancas. Elas são indistinguíveis. Ou seja,
você não consegue distinguir elas pelo tato, mas você consegue distinguir ela pela cor. Eu vou retirar 3 bolas, olha só que interessante, sucessivamente, uma bola após a outra e sem repor. Ou seja, a bola que eu tirar fica fora para que eu tire a segunda e assim sucessivamente, tudo bem? Aí ele fala, a probabilidade de que sejam retiradas 2 bolas brancas e uma bola vermelha nesta ordem é igual a... Veja que ele deixa bem claro que ele quer que ele dá atenção à ordem. As 2 primeiras devem ser bolas brancas e a última tem que ser uma bola vermelha. Se ele não falar sobre a ordem, era outra história. Mas aqui, inclusive, até facilita. Então, a primeira bola é branca, a segunda bola é branca e a terceira bola é vermelha. Outra coisa é essa questão do conectivozinho aqui pequenininho. Olha que bonitinho. Eu quero que a primeira bola seja branca, eu quero que a segunda seja branca e a terceira bola seja vermelha. Esse conectivo E indica o quê? Multiplicação. Não esqueça, é multiplicação de probabilidades. Então, presta bem atenção. Vou colocar aqui a resolução para que vocês vejam. Resolução. Olha aqui, ó, probabilidade, como é E, vai ser multiplicação. E multiplicação se remete à interseção. Então, a probabilidade da interseção do primeiro com o segundo e com o terceiro evento. Vamos com calma. Vou voltar aqui para vocês olharem de novo a quantidade. Você tem 8 bolas vermelhas e 5 bolas brancas. Faça aí uma contabilidade, que 8 bolas vermelhas e 5 brancas, você vai ter aí 13 bolas ao todo. Não esqueçam, são 13 bolas ao todo. Agora, claro, 8 vermelhas e 5 brancas. Vamos voltar. Qual é a probabilidade da primeira bola, olha que bonitinho, da primeira bola ser uma bola branca? São 5 bolas brancas para um total de 13. Então, a probabilidade que a primeira seja branca é de 5 sobre 13. Essa bola branca vai ser retirada e não volta mais para a urna, porque você está tirando as bolas sucessivamente e sem reposição. Então, a bola branca está fora, você vai tirar uma segunda bola. E você está afim que essa segunda bola seja o quê? Branca. Preste atenção, você tinha 13 bolas, uma bola branca está fora, você vai ter agora 12. Você tem 12 bolas e só tem 4 bolas brancas. Então, para que a segunda seja branca, é de 4 para 12. Tudo bem? Tirou 2 bolas brancas já, na tranquilidade. Vamos agora falar sobre a questão da bola vermelha. Vamos para a próxima bola, que é a bola vermelha. Pessoal, preste atenção. Você ainda tem 8 bolas vermelhas. Você não tirou nenhuma bola vermelha ainda. Porém, você só tem quantas bolas? 11 bolas na urna, porque você já tirou 2 bolas brancas. Então, para você saber a probabilidade de sair agora uma bola vermelha nesse momento, na terceira retirada, você vai ter aqui 8 sobre 11. Pessoal, o esquema agora simplesmente é você o quê? Fazer essa multiplicação. Lamentavelmente, você vai ter que desenrolar essas continhas, né? O Enem é uma prova que requer que você saiba fazer contas chatas, isso vai ter que acontecer, não se preocupe, estejam preparados para essas continhas com número decimal, número com vírgula, com fração e por aí vai. Isso vai ter que rolar. Então, o aluno que realmente está preparado, ele sabe disso já faz tempo, ele foi bem preparado aí lá no CDF, ele viu os professores de matemática fizeram contas com números decimais, os de química e por aí vai. E os de física também, claro, não vamos esquecer, né? Então, olha que interessante. Você vai ter que fazer 5 vezes 4 vezes 8 e 13 vezes 12 vezes 11 e depois dar uma simplificada. Se bem que você pode também simplificar esse 12 por esse 4 e por aí vai. Mas no final das contas, depois de todas as contas feitas, você vai ter aí 40 dividido por 429, que seria a alternativa B, de Bulbasauro. Deixa eu voltar aqui só para a gente dar uma olhada. Opa, cadê a alternativa B? Que é 40 sobre 429. Fácil. Eu creio que não seja uma questão difícil. Dá para você desenrolar com facilidade na hora de uma prova. Mantenha a calma na hora da prova, né? Não é lá muito difícil. Se você entrar em pânico, achar o texto grande, não se preocupe que seu concorrente está passando pelo mesmo procedimento, tá ok? Mas vamos lá. Olha só. Vamos agora para essa quarta questão, né? Eu, inclusive, já estão aqui me oferecendo um cafezinho. Se alguém me der, eu agradeço, mas eu vou tomar logo um gole de água. Mas um cafezinho, uma hora dessa, é sempre bem-vindo. Mas vamos voltar aqui. Olha só. Vamos agora fazer essa quarta questão, que é
uma questão sobre sistemas, não é? Na verdade, se você quiser, você faz ela por sistema. Eu não vou fazer por sistema, porque eu vou tentar abreviar ela e fazer uma montagem de uma equação que seja uma equação do primeiro grau. Olha o quanto ela é interessante. Vê só, ele fala o seguinte: em um teste de 30 questões de múltipla escolha, cada acerto acrescenta 3 pontos e cada erro desconta 1 ponto na nota do aluno. Então, cada questão acertada, você vai ter 3 pontos e cada questão errada vai descontar 1 ponto. Tem aluno que morre de medo disso, né? Se for assim, eu estou lascado, estou perdido. É meio complicado aqui essa situação. Algumas universidades fazem isso nos vestibulares. Mas vamos lá. Antônio respondeu a todas as questões. Ele não deixou nenhuma questão sem marcar. Se bem que aqui já é complicado, né? Porque às vezes você marca uma questão errada, vai tirando ponto seu. Então, o Antônio respondeu todas as questões, ou correto ou incorretamente, sei lá. Ele obteve 62 pontos. Indicando por X o número de acertos, podemos afirmar que ele quer saber quantas questões foram, aí no caso, acertadas. Presta bem atenção. Você tem duas situações. Vou passar aqui a resolução para a gente dar uma olhada. Eu vou considerar que X é a quantidade de questões acertadas. Tomem cuidado com isso. Está aqui, ó. X é a quantidade de questões que a pessoa acertou. Tudo bem? Se a pessoa acertou X questões e ao todo são 30 questões, ora, ele errou quantas? 30 menos X. Não esqueça dessa relaçãozinha extremamente importante. A quantidade de questões acertadas, se você estipular que é X, que é o que você quer encontrar, a quantidade de questões erradas seria 30 menos X, já que 30 são todas as questões. Se você pegar X e somar com 30 menos X, você vai ter 30, né? Então, questões acertadas e questões erradas, X somado com 30 menos X vai dar 30. Bom, agora vamos falar sobre a questão da pontuação. A questão da pontuação é o seguinte: se as questões acertadas são X, eu tenho que pegar essas questões acertadas e multiplicar por quanto? Por 3, para ficar 3x. Então, isso aqui vai ser somado à sua pontuação. Já você vai ter que colocar um menos aí, porque você errou algumas questões. E você, quando erra as questões, é menos 1. Então, por isso que já tem esse menos aqui, que é o menos 1. Então, você errou quantas? 30 menos x. Então, fica menos 30 menos x. Menos cada questãozinha que você vai errar. Então, você tem 3x menos 30 menos x. E não esquece, isso tudo é igual a 62, porque você está falando agora sobre a questão da pontuação, da quantidade de pontos que você acertou. E não da quantidade de questões. Tem uma coisa que são questões e a pontuação. Bom, esse rapaz aqui, esse menos faz jogo de sinal com 30, então fica menos 30. Esse menos com esse menos que está aqui, então vai ficar menos com menos, fica mais, vai ficar x, não é verdade? Então você vai ter 3x menos 30 mais x, que é igual a 62. Opa, rapaz, olha que coisa linda, o café chegou, vamos embora. Então, olha só, a equação que você tem. Deixa eu tomar, pessoal, quem quiser ir um gole para vocês, infelizmente aqui é um gole virtual, não vou poder passar esse gole para vocês, mas lá vou eu, porque uma hora dessa um café é sempre bem-vindo. Tá uma delícia o café. Vamos voltar. Então, olha só o que é que você tem. Você tem 3x menos 30 mais x igual a 62. Bom, 3x mais x, 4x. Esse menos 30 passa para cá e vem somando. Então, você vai ter 30x mais 62, que dá 92. 4x é igual a 92, passa o 4 dividindo, você vai ter que x é igual a 23. Então, quer dizer que 23 questões você acertou. Ele não pergunta mais 7 questões, então ele errou. 23 questões acertadas e 7 questões erradas, apesar de que ele não pergunta. Deixa eu voltar aqui. Olha só, a gente encontrou 23, você vai aqui marcar. Bom, 23 não é menor do que 18, está errado. 23 não está entre 17 e 20. 23 não está entre 19 e 23, tomem cuidado com essa daqui. D, 23 está entre 22 e 25. E no caso, 23 não é maior do que 24, ou seja, é a alternativa D, de docinho. Tá entendido, belezinha? Então, outra questãozinha tranquila que envolve essa montagem de equações de segundo grau. Dá para você resolver essa questão através do sistema? Eu não acho legal, não. Acho melhor fazer usando que as questões acertadas seriam x e as questões erradas seriam 30 menos x, que você já chega numa equaçãozinha do primeiro grau tranquila para você resolver. Então, veja o quanto essas questões aqui são estilo, não são questões do Enem, mas são questões estilo Enem, um texto um pouco grande. Ele tenta dar uma enrolada em você, aquela velha pegadinha, que isso cai com uma certa facilidade. Você tem que estar preparado para essas pegadinhas
que o Enem está preparando para você. Professor, Gibran, aí no caso cai em 2 pegadinhas. Tudo bem, professor, cai em 15 pegadinhas, aí é complicado. Então o aluno do CDF, ele se preparou para não estar caindo nessas pegadinhas, nessas besteirinhas aí e lograr um bom resultado, um resultado aí esperado por ele para o determinado curso que ele esteja desejando, tudo bem? Vamos passar aqui para uma outra questão, para a gente desenrolar. Questãozinha sobre porcentagem. Olha só, deixa eu ler aqui bem devagarzinho para a gente entender. Não é difícil, é questão de você aumentar e dar descontos em um determinado produto. Porcentagem cai com uma enorme frequência no Enem. Na verdade, matemática básica, eu acho, eu me atreveria a dizer que matemática básica aí, ela envolve aí 40% da prova. Hoje em dia, se você pegar as últimas 4 provas do Enem, o que é que cai bastante, né? Cai aí, no caso, muita matemática básica, e cai aí também muita geometria plana e espacial. Mas vamos lá, vamos ler aqui a questão. Ele fala que uma rede varejista anunciou publicamente, na última Black Friday, né, um desconto de 50% em todos os seus produtos. Pouco antes de aplicar o desconto, porém, aumentou todos os seus preços em 30%. Isso é bem peculiar do nosso país. As pessoas fazem isso com uma certa facilidade, não é? Coisa terrível. Considerando o preço anterior ao aumento e ao desconto, e ao final, né, o preço final anunciado da promoção final, o desconto foi de quanto? Ou seja, quer dizer que o cara disse que ia dar um desconto de 50%, mas antes ele deu um aumento de 30% e depois deu esse desconto de 50%. Ele está dando uma enrolada, né? Então, na verdade, o cara no final não deu um desconto de 50%. Ele deu um desconto menor do que 50%. Por quê? Porque antes ele aumentou 30%. Isso, lamentavelmente, em nosso país acontece com uma frequência que é uma maravilha. Tome cuidado com essas questõezinhas. É questão de porcentagem vai cair. Não tem nem para onde correr. Olha só, vamos aqui para a resolução, que sinceramente não é difícil. Olha só, eu vou dizer que o produto tem um preço P. Ele começa com preço P. E você vai ter um aumento de 1 mais 0,30 ou 0,3, não esquece disso. Isso, quando você coloca 1 mais 0,30 ou 0,3, esse 1 aqui era o 100% anterior. Quando você acrescenta esse 0,30 ou 0,3, você está dando exatamente o quê? Um aumento de 30%. Não esqueçam disso. Então, o preço original era P e você aqui acabou de dar um aumento de 30%. 1 mais 0,3 ou 1 mais 0,30. Depois que você deu esse aumento, aí agora que o cara vai fazer o quê? Dar o desconto. Desconto é de quanto? 50%. Então é 1 menos 0,50 ou 0,5. Então um aumento de 30% e um desconto de 50%. Claro, você vai fazer aqui as devidas contas, que não tem nada demais. 1 mais 30, ou 1 mais 30, não, desculpa, 1 mais 0,3 ou 1 mais 0,30 é 1,30, 1,3. E 1 menos 0,50 ou 1 menos 0,5 vai dar 0,5 ou 0,50. 1,3 multiplicado por 0,5, faça as devidas contas. Como eu falei, vocês vão ter que fazer essas continhas chatinhas com número decimal, mas vai ter que fazer. Então, 1,30 ou 1,3 multiplicado por 0,5 ou 0,50, você vai ter 0,65. Eu vou fazer só uma coisa. Eu vou pegar esse 0,65 e passar para cá. Então, olha só, você tinha um preço P, que era o preço original, e agora ele está multiplicado por 0,65. Ou seja, quer dizer que é 65% do preço anterior. Você tinha P e agora você tem 65% de P. Em outras palavras, você tinha 100%, o preço era P, que era o 100%, agora você tem só 65% de P. Quer dizer que houve uma redução. O desconto de verdade foi de quanto? De 35%, que seria aí a alternativa C. Eu vou voltar aqui bem rápido, né, para dar uma olhada, que é a alternativa C, 35%. É uma questão tranquila, isso cai no Enem, que é uma beleza, uma maravilha, né? Não se iludam que porcentagem vai cair, né? Eu diria que aí, nas 45 questões, umas 5 questões envolvendo alguma coisa de gráfico, alguma coisa de probabilidade, de própria matemática básica, que cai porcentagem. Umas 5 questões cai, tudo bem? Pessoal, vamos passar aqui para outra, para a gente dar uma olhada. Já essa questãozinha aqui é uma questão aqui que envolve estatística. Pessoal, estatística cai que é uma beleza.
Pessoal, o que é que você tem que saber bem de estatística? Moda, média e mediana. Isso é inaceitável que o aluno do CDF não sabe. Ele sabe, ele viu, né? Então, média, moda e mediana. Quando você for para a parte de média, eu aconselho que você faça uma revisão sobre média aritmética e média ponderada. Tudo bem? E sobre, claro, moda e mediana. Média é você somar todas as entradas e dividir pela quantidade de entradas. Eu quero saber a média das notas de certos alunos. Soma a nota de todo mundo e divide pela quantidade de alunos. Mediana é quem está no meio, né? Você tem 5 entradas. Quem é a mediana? É a terceira. Claro, se você colocar em rol, obviamente. Pessoal, se você tiver 4 entradas, faz aqui no caso a média aritmética dessas duas, que é a mediana. E moda é o que mais se repete. A entrada que mais se repete. Você tem numa sala, você tem 10 alunos. Desses 10 alunos, 5 têm 12 anos. A média é exatamente, a moda é exatamente essa galera que tem 12 anos, porque é o que mais se repete. São exemplos aqui que eu estou dando rápido para vocês. Mas vamos ver aqui a questão. A turma A tem 48 alunos e a turma B tem 32 alunos. As duas turmas fizeram uma prova e a média aritmética das notas dos alunos da turma A foi de 5,7 e dos alunos da turma B foi de 6,5. Qual é a média aritmética das notas de todos os 80 alunos? Ou seja, ele dá as médias aritméticas de grupos, né, separados e depois quer de todo mundo junto. Aqui o cálculozinho vai ser mais chato, mas vamos embora. Olha só, eu vou colocar aqui, você tem MA, a média dos alunos da turma A. Olha o que eu coloquei, M1 mais M2 mais M3 até chegar em M48. Isso aqui são todas as notas dos 48 alunos da turma A, que você tem que dividir por 48, porque é a quantidade de alunos, e dividir. E esse resultado tem que dar 5,7, que é exatamente o quê? A média que ele diz na questão. Agora vamos para a média dos alunos da turma B. Média dos alunos da turma B. O que é que a gente vai ter? Olha só, você vai ter N1 mais N2 mais N3 até chegar em N32. Isso aqui é a soma de todas as notas dos alunos da turma B, que são 32, e divide por 32, como tem aqui. E ele diz na questão que isso é 6,5. Então, média dos alunos da turma A, média dos alunos da turma B. Uma coisa interessante eu vou pegar esse 48 que está dividindo e passar para cá, multiplicando 5,7. Fica assim, ó. Ou seja, aqui você tem a soma de todas as notas dos alunos da turma A, que é de M1 a M48, que dá 5,7 vezes 48. E esse 32 tu passa para cá, tá aqui bonitinho, vezes 6,5, você tem N1 até N32. É a soma de todas as notas dos alunos da turma B. Pessoal, então olha que interessante. Agora eu quero saber sobre a média total, a média de todo mundo. A média de todo mundo é eu pegar e somar todo mundo. Somar todas as notas dessa galera. Quem é esse pessoal todo? É M1, M2, M3 até chegar em M48 e depois N1, N2, N3 até chegar em N32. E dividir todo mundo por 80, porque você tem, queira ou não queira, 80 alunos. Pessoal, aqui você vai ter que fazer as substituições. De M1 a M48, que está aqui em cima, é 5,7 vezes 48. Olha aqui, 5,7 vezes 48. Já estou substituindo. E depois você vai ter N1, N2, N3 até N32, que seria quanto? 6,5 vezes 32, que está aqui. Aqui, de novo, presta bem atenção, aluno do CDF. Amiguinho, vocês vão ter que fazer umas continhas um pouco chatas. Preste atenção também, eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha que você tem 48 aqui, você tem 32 aqui e você tem 80 aqui. Pessoal, 48, 32 e 80, todos esses números são divisíveis por 8. Pessoal, 48 dividido por 8 dá 6, 32 por 8 dá 4 e 80 por 8 dá 10. Não esqueçam disso. Aí agora aqui tem que fazer conta. 5,7 vezes 6, você vai ter 34,2. 6,5 vezes 4, você vai ter 26. Pegue 34,2 e some com 26, você vai ter aqui no caso 60,2. E 60,2 dividido por 10, você vai ter 6,02, que daria aí no caso a alternativa A. Pessoal, vou voltar aqui a questão bem rapidinho. Olha só, a alternativa A é 6,02. Tudo bem? Beleza? Pessoal, então isso aqui foi uma questãozinha aqui de estatística fácil, tranquilo. Vamos ver aqui como é que está o tempo, né? Quanto tempo ainda falta para mim, para ver aqui quantas questões ainda eu posso fazer. O rapaz aqui vai até anotar aqui no papel para me dizer quantas questões, quanto tempo ainda falta.
Mas com isso, né, eu quero também falar para vocês a questão de quando você pegar a prova do Enem. Pessoal, pegou a prova, abriu, dá uma mapeada geral, passa o olho, assim que você abrir aquela provinha de matemática, você vai bater o olho no gráfico. Essa daqui é fácil, né? Essa daqui é uma questão de geometria que eu sei fazer, que eu já vi uma figura num material do CDF. Essa daqui foi aquela questão que tinha exatamente essa figura e isso vai acontecer. E você vai dando aí uma mapeada nas questões para ver, essa aqui é fácil, para você usar. Falta 10 minutos. Acabou? Pessoal, então, o tempo aqui acabou. Eu quero me despedir de vocês, né? De novo, vou falar que meu nome é Gibran, sou professor de matemática, e a gente está aqui nessa parceria CDF e Novo Maratona Enem 2016. Espero que vocês se deem bem e vamos embora, vamos juntos aí, que a gente está nessa luta com vocês. Valeu! Olá galera, aqui é o professor Fábio, nós estamos aqui com vocês, o CDF e o Novo estão nessa maratona para o Enem 2016 e a gente está aqui presente para dar aquelas dicas valiosas, dicas preciosas que você sabe que vão ser fundamentais para você fazer uma boa prova em todas as disciplinas. Então é o CDF e o Novo juntos para trazer para você tudo o que você precisa para realizar um Enem maravilhoso e para entrar na universidade, que é o objetivo de todo mundo, né? Além da aula, além da dica de inglês que você vai ter comigo, é uma oportunidade também de limpar a vista. Hoje em dia a gente vê muita gente feia, né, nos vídeos, seja televisão, seja internet. Então, de repente, você vê um galã desse aparecendo, é uma oportunidade para você dar uma relaxada, curtir, apreciar o material de uma forma bem legal. A gente vai estar com você a partir de agora. O pessoal está morrendo de rir aí com a feiura, né? Nada de feiura, viu? Cada vez mais lindo, cada vez mais, né, esbelto, você sabe disso. Agora que estou fazendo regime, passando creme no rosto, né, cabeludo, enfim. A ideia é essa, é descontrair, porque você sabe que nessa reta final está todo mundo muito tenso, está todo mundo muito ligado no Enem, né? Eu tenho uns alunos que a essa altura do campeonato eu faço, tudo bom? E ele responde, letra D, né? Então todo mundo respirando o Enem 2016. Então a gente está aqui também para tranquilizar. Você se preparou, você estudou esse ano inteiro, você está ligado, você foi aluno do CDF, então você está preparado. Coloque isso na sua cabeça. A gente tem só que fazer esses ajustes, essas revisões, essas dicas finais que eu tenho certeza que você vai considerar valiosas na hora que você estiver fazendo a prova, tá certo? A gente preparou uma aula de inglês um pouquinho diferente, porque não adiantava eu vir para cá dar aula de inglês mostrando apenas um texto, como a gente faz normalmente nas aulas ou dia a dia. Chegava aqui, mostrava um texto, traduzia algumas palavras, algumas expressões e você saía satisfeito. Não. A gente está preocupado com aquele aluno que não dedicou um pouco de atenção ao inglês durante esse ano. Ou seja, aquele aluno que ficou naquela, o inglês são só 5 questõezinhas, eu vou deixar para lá, vou estudar as outras matérias. Então, quando chega essa hora, o pessoal começa a desesperar. Por quê? Porque 5 questões podem fazer a diferença entre você ter sucesso ou não na sua aprovação, dependendo da universidade que você vá. Então, a gente vai dar dica para quem não teve muita atenção com o inglês, para aquele cara que nunca fez curso de inglês na vida, para aquele cara que sempre foi um pouco relapso no inglês, como é que ele vai fazer na hora do Enem? Como é que ele vai se virar para responder os textos do Enem? Tá certo? Então essa aula vai ser fundamentalmente para vocês. Uma aula cheia de dicas, ok? Então a gente vai começar mostrando algumas dicas para vocês, as dicas vão aparecer aí e vamos dar exemplos com Enems passados para ver como essas dicas realmente funcionam, ok? A primeira dica que você vai encontrar aí na tela é: não se impressione com o tamanho de texto. Que dica louca é essa, Fábio? É que muita gente começa a ler o texto do Enem, aí acha grande demais e termina ficando pelo meio do caminho. A pessoa se assusta com o tamanho realmente e vai logo chutar uma letra qualquer. Lembre-se, não importa o tamanho do texto, vá sempre até o final. Procure sempre no texto alguma parte que você consiga traduzir. Ela vai aparecer lá com certeza. Eu costumo dizer que a parte do Enem de inglês é uma parte muito religiosa da prova, porque a pessoa olha para o texto em inglês, geralmente um texto grande, aí faz Ave Maria, aí vai chutar, ai meu Jesus, aí vai chutar, ai meu santo não sei o que, e vai chutar. Então não faça isso, siga lendo o texto. E aliás, pode contrariar o pensamento de muita gente aí, mas para quem não sabe muito inglês, pessoal, quanto maior o texto, melhor.
Isso é uma questão de lógica. O texto é grande, sempre vai ter alguma coisa no meio dele que você conhece. Você pode não saber a primeira frase, a segunda, a terceira, mas você sabe a quarta, aí você não sabe a quinta, sexta, sétima, oitava, mas sabe a nona. Você vai juntar a quarta com a nona, com a 18ª e vai ter uma ideia do que o texto está falando. Quando o texto é pequeno, você não sabe a primeira linha, não sabe a segunda, não sabe a terceira, lascou-se, né? Não tem para onde correr, vai pedir ajuda aqui agora, né? É o que acontece com qualquer tirinhas, né? Quando aparece tirinha no Enem, a pessoa diz, que legal, caiu uma tirinha. Tirinha é de lascar, porque tirinha significa texto pequeno. Geralmente são 3 ou 4 imagens ali, com frasinhas bem pequenas abaixo. Ou você sabe a tradução completa, ou você não sabe nada. Então, quanto maior o texto, melhor para quem não sabe muito inglês. Primeira dica, então, não se impressione com o tamanho do texto. Se ele for pequeno ou grande, você tem condição de enfrentar, certo? A segunda dica, não se impressione com dificuldade com o título ou com a introdução. O que significa isso? Geralmente, pessoal, a parte mais complicada dos textos em inglês é exatamente o título ou a introdução. Isso é feito de propósito. O elaborador coloca de um jeito que para a pessoa pensar assim, comecei a fazer o Enem. Não consegui traduzir nem o título, né? O cara já começa assim, né? O título não conseguiu traduzir. Aí diz, não, mas eu vou arriscar aqui. Aí ele começa a ler as primeiras frases que são em tradução e geralmente se dá mal. E aí ele pensa, se eu não sei nem o título e nem as primeiras frases, é porque eu não sei nada, vou chutar. De maneira nenhuma. Raramente você vai ter uma questão no Enem sobre essa introdução ao texto ou até mesmo sobre o título. Nunca aconteceu em nenhum Enem. Então, qual é a dica? É você seguir lendo, mesmo que a dificuldade inicial se apresente, siga lendo, sempre vai ter alguma coisa nele que você vai conseguir traduzir. Então não se impressione com essa dificuldade inicial. Eu vou mostrar aqui um exemplo que demonstra de fato, mostra na prática isso que eu estou falando. Essa dificuldade com o título ou com o texto não pode deixar você esmorecer, atrapalhar, ficar desanimado, porque ela é irrelevante na hora do Enem. Isso aí foi um título de um texto de um dos vestibulares que nós tivemos na UFRN. Né? Apareceu Third Degree Burns. Aí a pessoa pensa, 3RD, que danado é isso? Muita gente disse aí terceiro, e realmente é. Né? Degree, a pessoa pensa degrau, né? E não é. Né? E burns, não sei o que é. Então já começa a dificuldade pelo título. Né? Third Degree Burns significa queimaduras de terceiro grau. Né? Você veja que tem o terceiro, que é o 3RD, né? Tem o degree, que é o grau, e tem burn, que é o verbo queimar. Queimaduras de terceiro grau. Você imagina que um título desse foi um texto sobre que assunto? Sobre queimaduras, né? Como são as queimaduras de terceiro grau? Como é que você trata uma queimadura de terceiro grau? Quais são as consequências de uma queimadura de terceiro grau? De maneira nenhuma. O texto era sobre o desmatamento da Amazônia. Então, me diga qual é a relação entre queimadura de terceiro grau e o desmatamento da Amazônia. Tem lógica, né? São queimadas que produzem desmatamento. Mas o cara que elaborou essa prova e colocou esse título, fez esse título para quê? Para que o aluno tivesse dificuldade e não fosse nem adentrar no texto, não fosse nem analisar o texto. Então, muito cuidado com isso. Às vezes o título ou a introdução é feito para isso, para afastar você da prova, para você logo marcar. Não caia nessa, tá certo? Uma outra dica, deduza palavras. Tem aluno meu que diz, Fábio, se eu soubesse deduzir as coisas, eu deduzia os números da Mega Sena e não precisava nem fazer Enem. Não é bem assim. Mas às vezes você não sabe a tradução de uma palavra ou até mesmo de uma expressão e você consegue deduzir a tradução dessa palavra. Como assim? Deduzir como? Qual é a técnica para deduzir? Bom, você pode deduzir pelo contexto, como tem aí para vocês, pelo contexto, pelas alternativas e pela semelhança com o português. Às vezes você não sabe a tradução de uma palavra, mas pelo contexto, pelo parágrafo em que ela está lá, você consegue traduzir em volta dela e termina conseguindo aquela tradução que estava faltando, tá certo? Isso é deduzir pelo contexto. Você pode deduzir também pelas alternativas. Eu não sei se todos vocês já olharam provas passadas de Enem. Quem não olhou, não se preocupe não, que daqui a pouco vai aparecer a questão, tá certo? Os textos estão em inglês, mas as questões estão em português.
Então você lendo as questões, lendo as alternativas, você termina deduzindo algumas palavras também, tá certo? Ou, obviamente, pela semelhança com o português. Não existe texto em inglês que não tenha palavras parecidas com o português, os chamados cognatos. Aproveite-se disso. Isso aí vai dar uma chance maior de você entender, de você compreender o que é que está sendo tratado lá no texto, tá certo? Então, deduza palavras. Por exemplo, essa palavra que está aparecendo aí na tela agora, layer, quase ninguém sabe o que é, né? Tem muita gente pensando, eu sei o que é advogado. Não, advogado tem o W a mais, é L-A-W-Y-R. Lawyer é o advogado, vem de law, que é direito, né? Ou então lei. Enfim, lawyer, com um W aí, é advogado. Do jeito que ela está aí, você deve estar pensando, se não é advogado, então eu realmente não sei o que é, né? Mas olha só a mágica que vai acontecer agora, presta atenção. Agora você está analisando a frase num contexto e eu vou dar aí 20 segundinhos para você ler, para você perceber que você realmente consegue a tradução agora. Analise a frase, eu vou ficar até parado aqui, parado, exatamente 15 segundos, pronto, basta isso. Leia a frase para você ver. Perceberam? Todo mundo em casa já percebeu, todo mundo que está ligado nessa aula já sabe agora qual é a tradução de layer. Isso significa o quê? Deduzir pelo contexto. Claro que deve ter um ou dois aí que está assistindo essa aula que não conseguiu deduzir. Não tem problema não, tá certo? Se você não conseguiu deduzir isso aqui, significa que você tem que tentar outras coisas. Enem não é para você, porque isso aqui não foi um teste de inglês. Isso é um teste de capacidade de raciocínio lógico, de poder de dedução. E você tem que ter isso, não só na prova de inglês, mas na prova de português, na prova de história, em todas as partes do Enem. Então, sem isso, você vai se dar mal. A propósito, o layer nada mais era que camada, né? Dava para deduzir aí que era a camada de ozônio, tá certo? Outro exemplo, sexism, você tem aí sexism, é o power, é o poder de um sexo sobre o outro. Então você deduz, você nem poderia nem saber o que era sexism, mas é o poder de um sexo sobre o outro. Você pode chamar de sexismo, você pode chamar de machismo, mas o que importa é que você estava deduzindo a partir de um contexto. A dica 4 pede para você utilizar seu conhecimento de mundo. O que significa isso? O conhecimento que você tem do assunto que está sendo tratado lá, tá certo? Se cai um texto sobre poluição, se cai um texto sobre AIDS, se cai um texto mais específico, como caiu no vestibular da UERN, sobre Gustavo Kirten, você sabendo um pouquinho sobre esse tema, você consegue não acertar a questão, mas você consegue eliminar algumas alternativas loucas que às vezes aparecem. Por exemplo, se aparecer lá que a poluição rural supera a poluição urbana. Ora, não precisa ser um expert em poluição para saber que essa alternativa está errada. Então, o seu conhecimento de mundo vai ser fundamental também para você eliminar algumas alternativas loucas que aparecem, tá certo? Você tem que eliminar as chamadas alternativas abortadas. O que são isso? São aquelas alternativas que vão contra o seu conhecimento de mundo e vão contra também a lógica, a noção de lógica que você tenha de determinado assunto. Por exemplo, uma frase como essa: eles sempre se tornam extintos. Eu pergunto a vocês, vocês conseguem detectar qual é o problema? Eles sempre se tornam extintos. Como é que uma coisa pode sempre se tornar extinta? Ela se torna extinta, daqui a pouco ela se torna extinta de novo, depois ela se torna extinta mais uma vez. Isso não existe, pessoal. Então essa é uma alternativa que você já tem que eliminar de cara, porque ela vai contra a questão de lógica formal necessária para qualquer idioma. Eles se tornam baixinhos como seres vivos. Outra alternativa que você teria que eliminar se aparecesse no seu Enem. Está dizendo o que aí? Que todo ser vivo é o quê? Baixinho. E nem todo ser vivo é baixinho, né? Tem os varapau aí, tem as girafas. Então, são alternativas que você analisando, sabendo um pouquinho de português, usando um pouquinho de capacidade de raciocínio lógico, você termina eliminando no Enem. Essa alternativa que você está vendo na tela agora é retirada do Enem 2013. Isso aí é da prova de 2013. Olha só, a construção de refinarias de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. O que é que essa alternativa está dizendo? Ela está dizendo que para um país se tornar desenvolvido, é suficiente que ele construa refinarias.
Ou seja, não tem o menor sentido. Quer dizer, para o Brasil se tornar desenvolvido, basta sair construindo refinaria à torta e à direita por aí. É isso que está dizendo. Ó. A construção de refinarias de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. Isso foi a alternativa do Enem 2013 e você eliminava se você prestasse atenção ao que estava sendo dito. Certo? A dica 6 é observe as figuras. A figura fala muito, pessoal. A figura vai determinar, vai mostrar para você o que é que está sendo dito. Por exemplo, a gente está mostrando agora para você a prova do Enem 2013. Aparece essa foto dessa senhora que você está vendo aí, tá certo? Quem sabe quem é essa mulher já leva vantagem, já está contextualizando o que vai ser tratado lá. Quem não sabe, não tem problema não. Aparece o nome dela no Enem. Em cima da foto aparecia o nome dela, J.K. Rowling. Muita gente, mesmo só com esse nome aí, sem ler nada, já sabe quem é essa senhora, né? Nada mais é que a escritora, muita gente está dizendo aí, né? Escritora dos livros de Harry Potter, né? Então, quem escreveu Harry Potter, toda a série, J.K. Rowling, tá certo? Então, a gente vai analisar com vocês agora para aplicar, para colocar na prática essas dicas da aula de hoje. Mostrar a vocês que essas dicas são valiosas, passo a passo, tá certo? Faz de conta que isso aí é o seu Enem. Não é, é o Enem 2013. Mas dá uma olhada na frase comigo. J.K. Rowling no título. J.K. Rowling to pen. Muita gente lembrava que pen era escrever, ou caneta, né? Caneta tem a ver com escrever. Então, J.K. Rowling escrever first novel. Primeira, aí você podia até traduzir novel como novela, que não é novela. Mas na hora do Enem, se você não souber, lembre, use a semelhança com o português. É melhor traduzir errado do que pular uma palavra. Eu vou repetir essa dica porque ela é valiosa. Mesmo que você dê a tradução errada, como eu estou traduzindo agora novel como novela, é melhor que você simplesmente pular, tá certo? Então, J.K. Rowling escrever primeira novela para adultos. Bora dar uma olhada no texto? A autor, estava na cara que é a autora, né? A autora J.K. Rowling você sabe que quando termina com ED é passado. Então, anunciou planos para publish, só podia ser o quê? K, sua primeira novel, que a gente pensa que é novela, mas não é, tá certo? Para adultos, que será very different, que será o quê? Muito diferente. Então ela será muito diferente de quê? Dos Harry Potter, dos livros de Harry Potter, que ela é famosa. Então desse primeiro parágrafo, não sei se vocês perceberam, vocês entenderam tudo, tá certo? Segundo parágrafo, o book, o livro, will be published, publicado, worldwide, você não sabe o que é, although você não sabe o que é, nenhuma data, no date, nenhuma data, acompanha aí na tela, no date, nenhuma data, o título foi ainda released, ou seja, o livro não tem data nem tem título, tá certo? O freedom para explorar novo território é um gift que o sucesso de Harry Potter brought me, Rowling disse. Ou seja, do segundo parágrafo, você tem que concordar comigo, você entendeu muito pouco. Claro que quem sabe inglês entendeu tudo, né? Mas se eu estou falando com um aluno que não sabe inglês, um aluno que negligenciou o inglês durante esses anos, então você não entendeu o segundo parágrafo. Vai se desesperar? Cortar os pulsos, pular da ponte? Não. Com a tradução que você deu, você vai conseguir acertar a questão. Vamos dar uma olhada? Olha só, a questão era assim, ó. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo, vocês sabem que o Enem faz isso, né? Coloca um texto imenso lá para fazer a perguntinha. Ao invés de fazer a pergunta logo direto, eles fazem isso para cansar, né? A pergunta é, qual é o objetivo desse texto? Bora dar uma analisada nas alternativas? Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Pessoal, tinha isso com a tradução que você deu? De maneira nenhuma. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adulto. Muita gente podia pensar que a certa era a letra B, mas pessoal, é divulgar a publicação. Você lembra que na sua tradução você viu que não tinha data nem título ainda? Como é que uma coisa que não tem nem título, nem data para ser lançada, pode ser divulgada? Então a letra B aparentemente estaria errada, apesar de muita gente ter pensado que essa seria certa imediatamente. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. Pela tradução que a gente deu, não fala isso em momento algum, tá certo? Letra D.
informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Pois é, com a tradução que você deu, você conseguiu acertar, né? Vamos ler aí. Anuncia um novo livro da série Harry Potter, publicado por editora diferente. Nada a ver, né? Então, qual era o objetivo do texto? Era informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos, pessoal. Então, como foi que a gente chegou a essa conclusão? A gente chegou a essa conclusão só com o primeiro parágrafo que está aparecendo aí na tela. A autora, J.K. Rowling, só pode ser anunciou, né? Planos para publicar seu primeiro novel, né, para adultos. Novel nada mais era que o romance, tá certo? Nada a ver com novela. Novela é soap opera. Então, que será muito diferente dos livros de Harry Potter, pelos quais ela é famosa. Então, pessoal, o que eu quero dizer com essa aula? Qual é o meu principal objetivo com essa aula? É mostrar que se você for atento a detalhes, você consegue fazer uma boa prova do Enem no que diz respeito às questões de inglês. Se você prestar atenção às palavras que parecem com português, se você prestar atenção ao contexto, se você prestar atenção à figura, às vezes a figura ajuda muito a você entender, você vai terminar fazendo uma boa prova. Claro que isso é aliado ao seu conhecimento de mundo. Muita gente pergunta assim, Fábio, só com conhecimento de mundo a pessoa consegue acertar uma questão de inglês do Enem? Claro que não. Porque se só com conhecimento de mundo você acertasse a questão, não era prova de inglês, era prova de estudos sociais, né? Alguma coisa desse tipo, de atualidades. E não é assim. Conhecimento de mundo faz com que você elimine alguma alternativa que vai contra aquilo que você sabe sobre o assunto, tá certo? Então essas são as dicas. Você tenha certeza que usando essas dicas você vai se dar bem qualquer que seja o texto que apareça por lá, tá certo? Eu desejo muita sorte para vocês. Mais uma experiência maravilhosa que o CDF e o Novo trazem para você com essa maratona para o Enem 2016. Boa sorte, desejo muita sorte mesmo, desejo que você seja aprovado e não esqueça de chamar a gente para a festa da vitória. Olha a praga agora, hein? Quem não me chamar para comemorar a aprovação do Enem vai passar 15 anos pagando matéria para poder se formar na UFRN. Beijão, galera. Valeu!